Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a professora Rafael Brito, professora de vocês de Educação Física, e hoje estamos aqui para mais um vídeo, tá? E aí hoje a gente, só pra gente relembrar, né? Nesses primeiros assuntos que a gente viu de esporte, a gente ficou basicamente de modo bem geral, né? Em aprofundar sobre o que é o esporte, conhecer seu histórico, a gente conheceu um pouco sobre os Jogos Olímpicos, e agora a gente vai se aprofundar em uma modalidade específica. Qual vai ser essa modalidade? Essa modalidade vai ser o voleibol ou vôlei, tá? As duas nomenclaturas estão corretas, beleza? E aí a gente vai primeiro compreender um pouco sobre a história do voleibol, tá? Ela teve início em 1895 nos Estados Unidos. E o criador foi esse rapazinho aqui, tá? William George Morgan, ok? E aí, quem foi ele, né? Porque levou ele a fazer a criação dessa modalidade? Ele era diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM, em Massachusetts, tá? Essa associação, ela começou a se expandir em todo o mundo, tá? E é como se fosse uma organização de atividades, tá? Educacionais. E aí tinha atividades de práticas esportivas. Então ele era diretor especificamente desse local. E aí ele sentiu a necessidade de criar uma nova modalidade, tá? De desenvolver uma nova atividade recreativa que fosse voltada para senhores, né? Pessoas com idades mais avançadas, entre 40, 50, 60 anos, tá? Por quê? Porque as modalidades que tinham naquela época, basquete, enfim, as outras modalidades que existiam, elas tinham muito contato, tá? Então, para pessoas de idade mais avançada, ficaria difícil nessa questão de muito contato. Então, ele criou essa atividade recreativa, né? Em que os oponentes iriam ficar afastados e com isso aquele grupo de senhores idosos, né, eles não teriam tanto contato e com isso não teria assim lesões, machucados, tá? Então esse foi mais o objetivo da criação do voleibol. E aí originalmente o nome do voleibol era mintonete. Não me pergunte por quê, eu também não sei o motivo de ter esse nome, mas foi o nome que o criador quis dar. Porém, quando ele foi apresentar a modalidade em 1896 em uma conferência de esporte, um outro professor de educação física, ele percebeu que esse nome ele não se encaixava muito bem na modalidade. Então ele deu a sugestão, né, de ser chamado de voleibol, tá? Então aí, a partir daí ficou utilizando essa nomenclatura nova, voleibol, ok? Então, as regras do vôlei que foram criadas pelo seu criador são bem diferentes das que a gente tem hoje, tá? Elas foram se instituindo ao longo do tempo e ao longo do tempo elas foram sendo modificadas. Por exemplo, em 1922 foi que a regra dos 3 toques começou a ser executada, ou seja, antes disso os toques eram livres. Vocês devem saber, né, de algumas regrinhas básicas. E o vôlei, cada vez que a bola está com a nossa equipe, por exemplo, a equipe ali só pode dar até 3 toques, não pode dar 4, tá? Então antes não existia essa regra, então poderia dar toques infinitos até passar para o outro lado, tá? Então só foi a partir de 1922 que foi instaurada, né, esta regra. Ou seja, diversas regras foram acrescentadas. Porém, se o criador ele visse hoje, atualmente, a modalidade, ele mesmo assim iria reconhecer que seria a modalidade que ele criou. Porque é a única modalidade, né, que existe esta rede. A gente tem modalidades como tênis, etc e tal, mas é diferente porque é um grupo, né, é uma atividade em equipe coletiva em que existe a bola e o objetivo é basicamente sempre deixando arremessar, né, passar a bola para o lado adversário e fazer com que a bola caia do lado adversário. Então, a base dela não se modificou. O que foi sendo modificado e acrescentado foram regras para poder dar uma condução melhor dentro das atividades dos jogos, ok? E o voleibol no Brasil, né, como se aproximou, como chegou aqui em nosso país. Estudiosos falam que foi entre 1915 e 1916, tá? E aí a maior parte dos estudos fala que a primeira vez que existiu a prática do vôlei foi aqui em Pernambuco, no colégio chamado Colégio Marista de Pernambuco.
Então, teria sido o primeiro lugar onde foi desenvolvido, né, a prática desta modalidade. Ok? Existem outros estudos que falam que foi na Associação Cristã de Moços aqui de São Paulo, tá? Mas aí a que é mais posta como verdadeira é que foi aqui em Pernambuco, ok? E em 1924 foi quando foi criado o Departamento de Vôlei na Associação Metropolitana de Esportes Atléticos no Rio de Janeiro. Então foi quando de fato, né, começou-se a ter preocupação de times, de organizações para poder entrar em competições. E em 1984 foi quando o Brasil, né, conquistou a sua primeira medalha dentro da modalidade de vôlei, tá? E foi a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E a partir daí o Brasil só fez crescer dentro da modalidade, né? Em 1993 o Brasil derrotou a equipe italiana na Liga Mundial de Vôlei, tá? A Liga Mundial de Vôlei é tirando as Olimpíadas, né? Eu acho que é a outra competição mais importante do vôlei, da modalidade de vôlei, chegando ao topo da competição em 1993. E o Brasil ganhou por muitos e muitos anos consecutivos essa Liga Mundial de Vôlei, tá? Então, o Brasil, a gente, tanto o time feminino quanto o time masculino, a gente tem diversos destaques, diversas medalhas com os times brasileiros de vôlei, tá? Nós somos um país de destaque na questão do voleibol, tá? Eu acho que antigamente éramos mais, tá? Mas aí eu acho que uns 10 anos atrás o Brasil tinha um desenvolvimento muito melhor, mas ainda continua sendo um país de peso dentro do voleibol, ok? E então, né, o que é o voleibol? O voleibol é uma modalidade esportiva uma das mais conhecidas atualmente. Se vocês forem ver lá na primeira aula, dentro dos 5 as modalidades mais praticadas tem o voleibol, tá? Então trata-se de um jogo competitivo entre duas equipes divididas por uma rede. O objetivo é fazer a bola tocar o chão da área do adversário e impedir que isto aconteça em sua própria área, tá? E aí a gente precisa dar o máximo para tentar com que ela não caia dentro da nossa área de jogo. E assim, esse é um esporte que visa deixar a bola sempre no ar, em fluxo. Tranquilo? E aí os principais fundamentos do vôlei, tá? Quem já jogou, quem gosta de assistir, acho que conhece basicamente os principais fundamentos do vôlei. O primeiro é o saque, que é o primeiro movimento para iniciar o jogo, tá? É quando o jogador vai para o fim da quadra, né? Fora da área da sua equipe e deve enviar a bola para a área adversária, tá? Se não conseguir enviar, se a bola ficar dentro da sua própria área, é ponto para a outra equipe. Se a bola ficar na rede, é ponto para outra equipe. Se a bola for além da área da quadra dos adversários, também é ponto para outra equipe, tá? Então, o objetivo é fazer com que a bola passe da rede, mas que pelo menos os adversários ou toquem nela ou deixem ela cair dentro da sua área, ok? Recepção. Normalmente é o primeiro movimento, né? É o primeiro fundamento quando é recebida a bola do saque, tá? Pode ser o primeiro toque na bola que vai receber o saque do adversário, visando preparar a equipe para o ataque. Essa recepção ela pode ocorrer por manchete, tá? Ou simplesmente pelo toque mesmo, tá bom? O aqui é também levantamento. O levantamento, ele visa levar adequadamente e na melhor posição a bola para o jogador que irá fazer o ataque, tá? O levantamento normalmente vai ser a segunda. Normalmente, se tiver uma equipe de maneira organizada, né, vai ser o segundo toque, o segundo movimento dentro daquela equipe, né? Recepcionou a bola, aí quem recepcionou passa para o levantador, que vai fazer o levantamento da bola para poder passar para um atleta de ataque, que vai fazer o movimento que também é chamado de cortada. Então, como eu disse, são 3 toques, tá? E aí, normalmente, né, a lógica para poder fazer uma organização boa da bola é fazer a recepção, o levantamento e, por último, o ataque, tá? No qual esse ataque o jogador levará a bola ao campo adversário visando ganhar pontos. E temos ainda o bloqueio, que pode ser tanto um movimento de defesa quanto de ataque, tá? O bloqueio é feito por um ou mais jogadores que se preparam para defender o ataque do time adversário. Porque eu disse que é uma defesa e um ataque? Porque ao mesmo tempo que eu posso defender a bola do meu adversário, eu posso, como eu coloquei aí, podendo até mesmo rebater a bola.
e nesse momento eu consigo fazer talvez algum ponto. Ok? Então esses são os principais fundamentos do vôlei: saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio. O saque, ele pode ser realizado de diversas maneiras, vai depender muito da prática e do desenvolvimento do atleta. Tá? A gente tem um saque por cima, aí a gente tem diversos tipos e nomenclaturas de saques diferentes. A gente também tem aquele saque basiquinho, que é o saque por baixo, né? Que é o saque copinho. Bota a bola na mão e bate com a bola, bate com a mão, tá? Então, existem diversos tipos de saque. Aí é um exemplo de que são um dos mais utilizados dentro de do esporte, né? Porque são, vamos dizer, um saque mais profissional, com mais força, com mais intensidade. Tranquilo? A gente tem a recepção, como eu disse a vocês, ela pode ocorrer como a manchete, que é como aí está mostrando esses atletas, como a mão fica, a bola ela vai bater neste espaço aqui do braço, tá? No antebraço. E aí você vai conseguir fazer o levantamento da bola, tá? Porém, a gente também pode fazer recepção, né? Porque nem sempre vai conseguir fazer a recepção de manchete. Porque se a bola vir muito alta, eu não vou ficar posição de manchete e botar a bola para ir para trás, por exemplo. Então, eu posso fazer o movimento de toque se a bola vir muito alta, não tem problema algum. Na verdade, o importante é não deixar a bola cair no chão, tá? Se eu conseguir bater na bola, ela subir, óbvio que precisa ter o cuidado da condução da bola, que eu não posso segurar a bola e conduzir ela. E também é questão de, por exemplo, se vocês assistem jogo de vôlei, vocês percebem que em alguns momentos eles utilizam o pé. Isso não quer dizer que é proibido, mas precisa ter muito cuidado, porque em alguns momentos pode se caracterizar como 2 toques, porque às vezes pode bater no pé e na perna. E aí, 2 toques, você perde o ponto, né? Perde aquela rodada, tá? Não que seja proibido, mas é necessário ter muita prática. E o foco ali não são os pés, né? São as mãos e com isso tomar cuidado. Levantamento. Como eu disse, levantamento normalmente é a segunda bola, né? Se a equipe consegue se organizar de maneira correta, tá? Apesar de ser permitido 3 movimentos por momento ali, eles podem mandar a bola, se tiver dificuldade, se não está conseguindo trabalhar bem a bola, já pode enviar a bola na segunda ou até no primeiro, não tem problema algum, ok? O que não pode é, por exemplo, saquei e eu cortar aquele saque, tá? Eu tô ali na rede e eu consegui cortar, não pode, não é autorizado, tá bom? Mas eu posso passar a bola, por exemplo, eu consegui recepcionar a bola de manchete, mas ela foi direto pro outro lado, não tem problema. Se eu conseguir recepcionar a bola, dei o toque, só que aí ela já passou, também não tem problema. Não é a obrigatoriedade de ter os três toques. Agora, óbvio, com 3 toques é muito mais fácil organizar a bola para poder fazer a pontuação. O levantamento é a preparação para a cortada, tá? Se vocês observarem aí, um momentinho. Se vocês forem observar, tem aqui esta atleta que ela já está se preparando para fazer a cortada, para fazer o ataque. E esta atleta, ela já está se preparando para o quê? Para o bloqueio. Ela vai fazer o movimento de saltar, tá? E aí fazer a tentativa do bloqueio, ok? E vamos ter o ataque, cortada, como vocês estão vendo aqui, esta atleta está fazendo um movimento de cortada, de ataque. E a gente também tem aqui essas duas que estão de vermelho fazendo o bloqueio. O bloqueio pode ser individual, em dupla ou em trio, tá? Lembrando que quer dizer que todo mundo lá de trás pode correr para fazer o bloqueio, não. Existe uma organização, tá? Hoje a gente tá ficando basicamente para conhecer essa questão histórica, o que é o vôlei e os principais fundamentos, tá? Na próxima aula a gente vai se aprofundar em questões de regras. Aqui a gente tem a quadra de vôlei, tá? Se vocês observarem, aqui nessa parte azul é a zona de defesa, certo? Que ela vai ter 6 metros. E nessa parte amarela, que é dividida pela rede, se vocês estão vendo, ela tem 3 metros e ela vai ser a área de ataque. Se vocês virem aí, tem aí zona de defesa, linha de ataque e linha central,
ok? Então, existe a questão do rodízio, que a gente vai aprender mais na frente, né? O rodízio da posição dos atletas. E com isso, sempre quem está na frente é quem vai atacar e quem está atrás é quem vai defender, tá? Não pode ter o avanço de quem está atrás para frente e nem de quem está atrás e nem de quem está na frente e para trás, ok? Existe uma organização. Tranquilo? E aqui a gente tem o primeiro árbitro, o segundo, o juiz de linha, tá? Que vão fazer o auxílio ao primeiro árbitro ali, porque é necessário saber se o atleta pisou na linha, se a bola bateu na linha ou se saiu. Óbvio que quando a gente tá, por exemplo, em grandes competições, existe a câmera que auxilia, porém nem todas as possibilidades de competições vai existir, tá? Essa questão de câmera ou de auxiliares também. E a gente ainda tem aqui, que eu esqueci, o marcador, que é a pessoa que fica ali responsável pela marcação da pontuação. Tranquilo? Então, é bem fácil. E é isso, minha gente. Então, como eu falei, próxima semana a gente vai aprofundar na questão de compreender as técnicas e as regras principais do voleibol, tá? E também, se der tempo, a questão do rodízio. Tranquilo? Beijos. Até a próxima semana.